Contexto recebe ao vivo agora o repórter Gustavo Zucchi, que tem mais informações e bastidores sobre Daniel Worcaro e Lulinha. Semana foi longa, né? Assunto basicamente é o mesmo. A gente muda um pouquinho, mas sempre está em Master e Lulinha. Master e Lulinha nessa semana. Agora, informação de que ele teria tido um encontro com Luciano Huck. Então, é político, então é executivo, é judiciário, é congresso e agora famosos. Famosos, exatamente. Bem, primeiro, boa tarde, Boa tarde, Neila, boa tarde a todos os espectadores aqui do Contexto Metrópolis. Mais uma vez, um prazer estar aqui falando com vocês. A gente passou as últimas 24 horas ali, um pouco mais, mergulhado nos dados, né, nas informações que continha o celular de Daniel Worcaro, e realmente é uma aula de como funcionam os bastidores de Brasília. Né? Entre diversas citações que a gente está nos últimos dias, aí, de ontem para hoje, repercutindo, Alexandre de Moraes, Hugo Mota, Ciro Nogueira, ministros, Lula, uma série de personalidades políticas, há também uma menção ao apresentador Luciano Huck. Né? A gente ali leu todas as conversas, as principais conversas, são vários documentos, são imagens, são áudios, tem um monte de coisa nos arquivos, mas o maior conteúdo, o conteúdo mais extenso são as conversas do Daniel Worcaro com a então namorada, a influenciadora Marta Graeff. Isso, obrigado. Que são anos de conversas ali de um casal que discutia, tinha brigas, tinha felicidades, tinha alegrias, muita coisa pessoal, mas também muito comentário sobre o que o Daniel Worcaro estava fazendo nesse trecho São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e outras cidades aí pelo mundo afora. Em um desses dias, ali em outubro de 2024, bem antes do caso Master estourar, tem ali um trechinho em que ele avisa a namorada de que, olha, tô saindo aqui do banco e vou jantar com o Luciano Huck. Para entender um pouquinho qual que é a relação do Luciano Huck com o Daniel Worcaro. O Luciano Huck, no programa dominical que ele tem na TV aberta, ele teve um quadro patrocinado pelo Will Bank, que era um banco também, um desses bancos digitais, controlados pelo Banco Master, que era um braço do Banco Master ali. Ele teve esse quadro patrocinado, era um desses quadros de perguntas e respostas. Eu não sou um grande acompanhador de programas de TV aberta, mas era um quadro de perguntas e respostas que dava uma premiação ali em dinheiro para quem conseguisse superar. Então, assim, ele teve essa relação, ele também foi garoto propaganda do Bank, chegou a fazer propagandas para esse banco ali controlado pelo Daniel Worcaro. E, posteriormente, a mídia especializada contou que o Luciano Huck, junto com um grupo de investidores, chegou a avaliar, chegou a estudar a compra do Will Bank, a compra desse braço aí do Banco Master, um braço ali que também fazia parte dos negócios de Daniel Worcaro. Quando aconteceu esse jantar, ali em outubro de 2024, o Banco Master já apresentava os tais problemas de liquidez, já estava dando indício, já haviam ali suspeitas de que o banco não conseguiria honrar seus compromissos. E a venda do Will Bank, esse braço do Grupo Master, seria uma das possíveis soluções para tentar solucionar esse problema que não foi solucionado e que acabou levando a todo esse escândalo. Neila. Bom, não só de política se vive o Daniel Worcaro, A gente já mostrou aqui como ele fazia para poder estar perto das pessoas que ele precisava se relacionar. Políticos, toda uma estratégia que ele fazia. Políticos, ex-políticos, outros banqueiros, pessoas do networking da área de economia. Então, ele tinha essa preocupação de estar sempre perto para poder fazer os negócios dele. E aí agora a gente vê essa questão do Luciano Huck. Isso, e nessas conversas com a namorada, eu falei que é uma aula de como funcionam os bastidores de Brasília, porque assim, são mais de 1.000 páginas de conversa, é uma coisa bastante extensa, como a gente fala, 4 anos de conversas entre um casal ali, para quem todo mundo que tem um relacionamento sabe que às vezes você fala bastante ali dos mais variados assuntos. Mas é interessante justamente, você joga, por exemplo, na conversa, procura a palavra ministros.
você começa a encontrar um monte de coisa interessante, às vezes sem saber necessariamente a qual ministro ele está se referindo. É um ministro do Supremo Tribunal Federal? É um ministro do governo? É um ministro de outra corte? Ou é simplesmente um mero apelido de alguém próximo a Daniel Vorcaro? Um ex-ministro? Um ex-ministro, alguma coisa assim, alguém que já fez parte de um governo passado. Às vezes você consegue identificar, às vezes não. Mas o que você vê são vários, às vezes ele contando, nossa, hoje eu tive uma reunião, ele fala, tem um trecho muito interessante que ele fala assim, foi uma reunião inner circle, né? Uma coisa, um círculo interno, e que ninguém ficou sabendo, era um ministro conversando com esse inner circle de empresários, né? Jantares com ministros, jantares com políticos, jantares dos mais variados. Então, às vezes tem coisas que acontecem aqui em Brasília que nem a imprensa fica sabendo, ou fica sabendo muito depois, ou fica sabendo quando tem um escândalo. Eu acho que, claro, o principal tem as conversas privadas, que claramente não tem que ser divulgadas, são coisas ali entre um casal que durou e que terminou por causa do escândalo do Banco Master também, mas tem muita coisa que mostra assim, olha como funciona o lobby, como funcionam, como ele estava perto quando tinha projetos de interesse a ser aprovados no Congresso, quando tinha temas de interesse sendo discutidos no governo, quando ele estava perto, circulando às vezes nessas sombras aqui dos palácios brasilienses, né, quando tinha discussões na justiça, como que funciona esse lobby. Às vezes a gente pensa assim que o principal, às vezes as pessoas ficam mais interessadas nessas grandes polêmicas, né? nessas grandes discussões ideológicas, nessas grandes discussões, às vezes de esquerda, direita, de grandes brigas tal, quando na verdade existe ali um circuito circulando atrás de dinheiro, atrás de poder e influenciando políticos, ministros, juízes dos mais variados, das mais variadas bandeiras, das mais variadas cores, né? E a gente fica sabendo agora com essas conversas do Vorcaro como que funcionava isso e conversas, né? A própria namorada do Vorcaro, a Marta, ela deixa muito claro que ela não entende muito bem essas coisas de política. Tem um momento interessante que ela fala que foi ler a história, né, do suposto contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi, com o Banco Master, e o Vorcaro fala assim, deixa isso, não faça isso, não vá ler sobre isso. Para de ler sobre isso. Para de ler sobre, não precisa ler sobre, não precisa saber dos meus negócios mais polêmicos aqui, os meus negócios mais suspeitos, não precisa, para de ler sobre isso. O importante aqui são as viagens, às vezes, para paraísos na Europa ou paraísos no Mediterrâneo, paraísos no Caribe. Não, vamos tratar disso aqui que é mais interessante, mas ele sempre fala, mostrando ali a relação que ele tinha com o poder, encontrando com Alexandre de Moraes, encontrando com Ciro Nogueira, né, os contatos que ele tem no celular, ele tem contatos. Claro, ter contato não é crime, né, gente? A gente, jornalista, também tem contato de todo mundo no nosso celular. Às vezes, contato de muita gente que sequer nos responde, né? Por favor, nos respondam. Por favor, nos respondam. É importante que vocês, né, deem as suas versões dos fatos, contem para a gente o que está acontecendo. Mas a gente tem contato de todo mundo que, às vezes, alguns respondem, alguns confiam, outros não confiam, outros nem conhecem. Às vezes, somos um número perdido no celular. Então, assim, ter o contato não é. Mas ele tinha um celular bastante recheado de contatos de gente de todas as matrizes ideológicas ali, de todos os poderes. Era um celular também recheado, mostrando bem o poder que um banqueiro, nem o banqueiro mais poderoso do país, porque o Banco Master estava bem longe de ser a instituição financeira com maior poderio econômico do Brasil, ou seja, um banqueiro de uma instituição, vamos dizer assim, de série B, né, tem contato muito forte, muito profundo com todo o primeiro escalão da República e, como a gente mostrou na coluna, também com o primeiro escalão dos globais, vamos falar assim, dos famosos, né? Que também têm interesses ali, vivem nesses círculos dos endinheirados, não apenas de Brasília, mas de Brasília, São Paulo, Rio e do resto do Brasil. Interessante porque quando a gente fala de grandes bancos e banqueiros, de pessoas que administram grandes bancos, a gente costuma saber quando essas pessoas estão em Brasília, quando visitam grandes nomes aqui em Brasília e quando circulam por aqui. O Daniel Vorcaro não era um nome que a gente sabia muito, não, das passagens dele por Brasília, não. Sim, ele tinha residência em Brasília, fazia os seus encontros muito na casa dele, na residência dele.
o encontro lá dos charutos, né, que a gente trouxe aqui no Metrópolis, mas a gente não sabia dessa circulação dele, assim como outros banqueiros e administradores de bancos que se encontravam com grandes nomes políticos aqui em Brasília. Supostamente ele conseguiu reunir em uma mesma conversa, um mesmo jantar, o presidente da Câmara dos Deputados, o ministro talvez hoje mais poderoso do Supremo Tribunal Federal, sem contar o presidente da Corte, o senador Ciro Nogueira, que é presidente de um dos grandes partidos brasileiros, o PP, além de ter uma influência gigantesca no Senado e ter sido ministro da Casa Civil do Jair Bolsonaro. Não é qualquer um que consegue reunir um time desses no jantar. E também nessas conversas, às vezes ele fala assim, hoje vou cozinhar para o ministro, hoje vou cozinhar para os deputados, vou cozinhar aqui. Então, assim, ele fazia realmente as coisas muito privadas na residência que ele mantinha aqui em Brasília, de modo que, assim, fora das agendas das autoridades, o que também é uma coisa que a gente tem que cobrar, e tem eleição agora em outubro, a autoridade tem que ter agenda pública, não adianta ficar fora da agenda, encontro privado, encontro pessoal. A autoridade que tem cargo, que quer se eleger, não tem agenda privada. Agenda privada de autoridade tá com a família, tá com os filhos, às vezes falar assim, olha, eu estou de férias, estou fazendo uma viagem aqui com só minha família, é uma coisa... Isso é agenda privada. Reunião com um banqueiro, você vai me desculpar, não é agenda privada. Reunião com lobista não é agenda privada, reunião até mesmo com a própria imprensa não é agenda privada, tem que ser pública, de todo mundo, de todos, especialmente dos mandatários, né, dos três poderes ali. Na presidência da República já é costumeiro ter ali a divulgação da agenda diária do Lula, assim como era também a divulgação da agenda diária do Jair Bolsonaro. Isso chega aqui, chega no nosso celular todo dia. Tem coisas fora da agenda que não deveria ter também. O encontro do Vorcaro com o Lula foi fora da agenda. Isso e depois isso, depois a gente vaza, depois a gente descobre, depois a imprensa fica sabendo, e fica pior porque fica aparecendo justamente uma coisa escusa, uma coisa que não deveria ter sido pública, uma coisa que os nossos mandatários não gostariam que se tornasse público. E isso não dá. Agenda com banqueiros, seja do presidente da Câmara, do presidente do Senado, do presidente da República, de ministros do Supremo Tribunal Federal, é público, todo mundo tem que saber, não tem que ficar discutindo atrás dos panos nada, porque isso é do interesse da sociedade. E se tem um banqueiro querendo ter essa agenda, é porque a população colocou esse mandatário lá, tem voto, tem que dar explicação para o seu eleitorado. É um servidor público. Bom, você também traz